Olá, boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do projeto Empreendedorismo e Inovação. Hoje o tema será gestão do tempo. Vai ser um tema bastante interessante do ponto de vista do empreendedor, né? Quem sabe, né? Alguns insights aí surjam na live de hoje, né? Vamos começar a chamar o pessoal para assistir, para compartilhar. E hoje eu gostaria muito de fazer algo diferente. Eu gostaria hoje da participação de todos, né? Na medida do possível, aí com perguntas, com colocações, com formas de ver diferente o tempo. Vamos tentar hoje interagir mais, colocar mais riquezas no nosso encontro, né? Falar de gestão de tempo é algo muito importante na vida da gente, né? Porque o tempo hoje é algo relevante dentro da nossa rotina no dia a dia, né? Como que a gente gere esse tempo? Como é que a gente coloca esse tempo a nosso favor, né? Como que a gente enxerga esse tempo trabalhando pra gente? Não nós pelo tempo, mas ele trabalhando pra gente, né? Qual é a visão que nós temos do tempo hoje? O que é o tempo? E quando a gente percebe e entende o que é o tempo, aí sim a gente começa a organizar a forma como esse tempo vai nos trazer consequências boas, vai nos trazer riqueza, vai nos trazer aprendizado. E aí vira uma gestão do tempo, né? Primeiramente, o que a gente tem que pensar em termos de gestão do tempo? Dentro do nosso negócio, é muito importante que a gente consiga enxergar o que é o tempo e como gerir esse tempo. Às vezes, o empreendedor, quando ele está começando, e justamente porque ele tem muita coisa para fazer, ou melhor, ele quer fazer tudo, porque ele entende que tudo só vai sair do jeito melhor se ele estiver fazendo, se ele for o que vai dirigir, se ele é aquele que vai tomar todas as decisões, e muitas vezes ele tem dificuldade em gerir esse tempo. Esse tempo é algo que a gente precisa entender que ele tem, como eu falei, ser a nosso favor. Então, muitas vezes o empreendedor, nessa ânsia dele querer fazer tudo, ele não consegue parar para pensar em como gerir esse tempo. Como colocar esse tempo para fazer com que o negócio dele cresça. Muitas vezes ele tem dificuldade de delegar, ele não consegue passar para os outros colaboradores que ele tiver, ou talvez até um colaborador que ele tiver a fazer. Por quê? Cria já dentro dele aquela expectativa que tudo vai sair e só vai sair corretamente se ele estiver na frente. E isso muitas vezes é um grande erro, né? Então, por isso que eu sempre coloco que o planejamento é algo muito importante. E aqui a gente não está falando de planejamento puro e simples do seu negócio, mas é planejar o seu tempo. Como que você vai gerir o seu tempo dentro do empreendimento para que ele possa render. Então, eu separei algumas ideias que eu acharia bacana a gente discutir sobre a gestão do tempo, que assim, são relevantes, né? São coisas assim, pensar no tempo é algo tão grande, tão fora de propósito, né? Mas como é que eu vou falar? Nossa, eu só tenho 24 horas, como é que eu vou gerir o seu tempo? Então, eu vou passar para vocês algumas dicas que eu acho interessante para a gente gerir o tempo, tá? Então, são 3 aspectos que eu gostaria de levantar com vocês. A importância, a urgência e a circunstância. São coisas que você tem que relevar e considerar dentro do dentro do seu empreendimento. Boa noite, Marco, tudo bem? Seja bem-vindo. Dentro do empreendedorismo, quando a gente está falando de tempo,
a gente tem que saber dividir esses 3 aspectos que eu entendo que são relevantes. As atividades que são importantes, as atividades que são urgentes e as atividades que são circunstanciais. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é cada um. Quando a gente dentro da nossa rotina, negócio, fica muito mais fácil da gente gerir, crescer, produzir e alcançar o sucesso. Primeiro vamos entender o que é importância. Márcia, o que é importância dentro da gestão do tempo? Quando eu estou falando de importância, grau de prioridade, Flávia? Tá, grau de prioridade, vamos tentar entender também esse grau de prioridade, perdão. Atividades que fazem sentido e trazem resultado. Aquelas atividades que eu faço que realmente são relevantes para mim. Vou passar um exemplo. Atender um cliente é algo importante, porque ele vai te gerir o quê? Resultados. Cada cliente que você consegue trazer para o seu negócio, fechar um contrato, vender uma mercadoria, é importante. Então, atender o cliente, trabalhar o cliente, passa a ser algo importante. Então, você tem que ter um tempo para cuidar desse cliente. Então, na verdade, esse aspecto tempo é importante. Então, antes de mais nada, o importante, então, seria você focar naquilo que vai te trazer resultado. O atendimento desse cliente, por exemplo, ele vai te trazer resultado? Ele pode te trazer outros clientes? Aquilo que você for fornecer para ele em termos de mercadoria, quando você está falando do feedback, é importante você atender ele de novo? É importante você trazer de novo ele para o seu negócio? Sim. Então, você tem que ter um tempo para isso. A perda do foco pode ser um fator? Pode. Ela pode ser um fator que leve você a não gerir o seu tempo corretamente. E aí a gente vai chegar nisso, Marco, quando a gente estiver falando das circunstâncias. Na verdade, aquilo que você gere dentro do seu tempo como sendo importante, a princípio é algo que tem que te trazer resultado. Ele volta para você. Você consegue desenvolver dentro do seu negócio. Outros exemplos que a gente poderia colocar. Estabelecer parcerias. É importante? É. Dependendo do momento que você está vivendo no seu negócio, você quer expandir, você quer criar outras frentes, então você tem que ter um tempo para dar atenção a esses parceiros. Então, esses parceiros passam a ser um fator de gestão de tempo importante. Ou seja, você tem que separar um tempo para atender e procurar esses parceiros. Vou dar um exemplo bem maluco, muito louco. Vamos pensar num dono de pizzaria. O dono de pizzaria, ele tem lá todos os produtos, ele tem lá os fornecedores de toda a matéria-prima que ele vai utilizar dentro da pizzaria dele. E de repente, num certo dia, ele recebe uma mensagem do fornecedor dele de queijo mussarela. E ele diz o seguinte: olha, não tenho para te entregar hoje. E agora? Tudo dentro da pizzaria vai gerar em torno do quê? Da matéria-prima? Mussarela. Grande parte da matéria-prima que é desenvolvida lá, né? Então, o que eu vou fazer? Aonde isso virou o quê? Importante ou urgente? Quem que pode me responder? Procurar um outro fornecedor passou a ser importante ou urgente? O que vocês acham? O fornecedor ligou dizendo que ele não tem como me entregar. Eu vou abrir a pizzaria dali 3 horas. Como é que fica? Aonde eu vou buscar isso? Eu tenho outro fornecedor? Qual a saída que eu vou falar? Isso é urgente ou é importante? Provavelmente é urgente, né? Porque eu tenho que resolver aquilo naquele momento. Resolvi, fui lá e comprei para aquele dia. Muito bem. No dia seguinte, eu tenho que ter aquela mesma matéria-prima. Passou a ser o que importante? Procurar um outro fornecedor. Pensar que
Pensar que somente aquele não será o suficiente para você, porque no momento em que você tiver uma urgência, você terá que ter um outro, um plano B. Então a importância aí virou de urgente para importante quando? Quando você vai separar um tempo para buscar um outro fornecedor. Ao meu ver, urgente neste momento. Nesse momento, sim. No caso dele, como é que ele ficou? Ele precisou daquela matéria-prima, senão ele não poderia trabalhar. Então, ele teve que tomar uma decisão urgente. Naquele momento, essa decisão passou a ser urgente. Ele teve que gerir o tempo dele para pensar numa estratégia para usar, para resolver o problema dele naquele momento. Ok? Agora, importante. No dia seguinte, ele pensou, bom, me aconteceu outra pessoa, numa outra fonte que eu possa não passar novamente por essa situação de urgência. Então, a importância, ela tem um sentido relevante quando ela está ligada ao teu resultado também. Isso vai variar muito na gestão do tempo. Mas o importante é você identificar estas situações dentro da gestão do tempo. Muito bem. Importante distribuir tarefas ao empreendedor? Sim. É importante que ele saiba, principalmente, quem vai ajudar no seu negócio, a quem ele deve delegar determinadas atividades. Como eu disse, no começo do negócio, o empreendedor ele entende que o negócio só vai funcionar se ele estiver presente em todas as fases do processo. Às vezes não. Às vezes ele tem que ter o desprendimento de saber delegar. Então, nesse momento, ele tem que saber gerir o tempo dele e delegar. Utilizar o tempo dele, onde ele delegou uma atividade, para fazer outra, para o empreendimento crescer. Ok? Isso também é algo importante que ele tem que desenvolver. É um dos aspectos. Segundo aspecto, urgência. Como o Marco falou aí, é urgente. É nesse momento. Eu tenho que resolver agora. No caso que eu dei do exemplo da pizza, ele tinha que conseguir aquela matéria-prima. Ele precisava, senão o negócio dele naquele dia não ia funcionar. Urgente, na verdade, é para ser feito naquele momento. Super importante. É aquele que você não pode adiar. É aquele que você não pode delegar e nem dizer para um e nem para outro fazer. Que é a delegação. E também você não pode deixar para resolver depois. Ele é urgente. E aí, muitas vezes, o empreendedor acaba caindo numa armadilha. Ele acaba colocando várias atividades no setor de urgência. E muitas vezes ele simplesmente leva muito mais tempo executando as tarefas urgentes e para de pensar nas importantes. E não sobra tempo para as importantes. E lembre-se, a importante é aquela que você precisa resolver e te trazer resultados também. E vamos pensar aqui em resultados a longo prazo também, tá? Isso é uma armadilha que muitas vezes o empreendedor ele cai. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Muitas vezes o empreendedor ele fica tão exausto em fazer atividades e resolver situações urgentes que quando chega no final do dia ele não consegue mais pensar naquilo que realmente é importante para o negócio dele. Porque ele já está tão cansado e tão estressado e isso vai refletir no físico. Isso é muito importante. O empreendedorismo ele tem esse sentido de você, acima de tudo, isso eu tenho falado em várias lives, você tem que se identificar com o seu negócio. Você precisa vestir a camisa do teu produto e do teu serviço. Realmente, se você não criar uma rotina, tudo será urgente. E aí você não vai ter tempo de pensar naquilo que é importante. E o que é importante? Além do seu negócio, é a sua saúde física e mental. Se você não tiver saúde física e mental, você não terá capacidade de resolver nenhum tipo de problema. E não vai conseguir gerir seu tempo nem na importância, nem na urgência e nem na circunstância.
Então é muito importante isso. Muitas vezes o empreendedor ele fica só num foco e ele esquece os outros. Então urgente é algo que você não pode adiar. Por exemplo, a gente pode colocar aqui prazo, um prazo, por exemplo, quem trabalha com serviços, um prazo que ele tem que cumprir. Quem trabalha com produtos, um prazo para entregar determinado produto de fabricação, que que ele tenha o quê? Esse caráter aí da urgente, ele não pode adiar, então ele tem que ter. É a mesma coisa, por exemplo, isso acontece muito, né? Quem conhece contador sabe muito bem, os contadores sofrem na época do imposto de renda, por quê? Porque todo mundo passa no último mês, que dirá até na última semana, reunir todas as notas fiscais, tudo aquilo que saiu de uma vez só para ele colocar. E aí o contador fica no modo urgente o tempo todo. Por quê? Porque ele tem prazo a cumprir. Então ele vai lidar com a urgência. Então percebam, a importância da pessoa virou urgência e passou urgência para o outro. Olha o desgaste disso. Por isso a importância de gerir o tempo. Tá? A urgência, ela muitas vezes sofremos o ano. Olha aí, ó, a Josi falando, né, Josi? E é verdade. Por quê? Porque tudo passa a ser urgente. E aí você vive no modo urgente. Você não consegue ter tempo de realmente ressaltar aquilo que é importante. O que é relevante para o meu negócio? Em que momento eu tenho que parar para pensar no meu negócio em algo diferente? Né? Isso é muito importante. Então, você vive só no modo urgente, você simplesmente sofre de fato, porque você não consegue alavancar o seu negócio, você não consegue romper no seu negócio. Por quê? Porque você não tem tempo para parar para pensar e programar e gerir melhor o seu tempo, tá? Isso é muito importante. A última dos 3 aspectos seriam as circunstâncias. As circunstâncias, para que vocês saibam aí, é o vilão da história do tempo. Porque as circunstâncias são aquelas pequenas coisas que surgem de última hora, que você não tem a menor necessidade de ter aquilo e aquilo aparece na sua vida. E vai o ano todo, geração de DARF para pagamento, malha fina, consultoria. Olha aí, olha quanta coisa aí a Josi está citando aí que gera essa urgência, né? Esse desgaste. Porque aí uma pessoa faz o tempo dela de urgente, ele passa para todas as outras pessoas o modo de urgente, né, Josi? E isso é muito complicado, né? E é isso que desgasta o empreendedor. Se eu viver na urgência, não conseguirei criar uma nova pizza. É isso mesmo. Você não vai ter tempo de criar novo, porque você não vai poder olhar para o seu negócio. E é interessante a gente olhar para o nosso negócio, e essa perspectiva que a gente tem que ter, que o negócio da gente é um sonho. Ele deve ser um sonho. E quando você quer realizar um sonho, você quer esse sonho com tudo que você tem direito. Você quer esse sonho da melhor forma possível. Então, se você fica tão atrelado a essas questões urgentes, você realmente deixa de viver o teu sonho, né? Você deixa de viver aquele gosto que você tem quando você abriu o seu empreendimento, quando você abriu o seu negócio. Quando você abriu o seu negócio, você já foi com os olhos no sonho, né? E aí, se você fica no modo urgente, em que momento você pensa no seu negócio de fato? Né? Isso é bem interessante. A circunstância, na verdade, ela é qualquer atividade que você for fazer. Só que tem um detalhe, essa atividade, ela é mais perigosa, porque ela pode se deixar levar pelo momento. O que acontece com a circunstância? É a mesma coisa, por exemplo, de você estar na sua casa, tranquilo, e aparece uma visita do nada. Você não está esperando. E aí, o que você tem que fazer naquele momento? Você tem que receber, você tem que preparar alguma coisa, você tem que dar atenção. Você não estava preparada para aquela circunstância, mas ela aconteceu. O que a gente deve tomar cuidado no empreendimento é que essas circunstâncias passam a virar rotina no seu tempo.
Por exemplo, você não delega para alguém ver os seus e-mails, ou você mesmo não consegue gerir o tempo em que você vai ler, por exemplo, os e-mails dentro do seu dia, dentro da sua rotina. Você não consegue parar para pensar, por exemplo, que algumas circunstâncias vão te atrapalhar. Quer ver um exemplo? Você está conversando no trabalho, naquele momento aí você alonga a conversa, ou você vai fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, que alguém te chamou para olhar, que não tem nada a ver, tá? Eu não estou dizendo que você tem que ser um robô, não é isso. Mas você tem que enxergar que pode ser que algumas situações de circunstâncias estejam roubando o seu tempo. E aí você simplesmente não consegue mais produzir. Isso é muito importante. Eu quero que vocês guardem muito a seguinte frase: gerir melhor o tempo traz como consequência melhor produtividade. Gerir melhor o seu tempo traz acerto na sua produtividade, te traz mais produtividade. Então vamos encurtar. Gerir melhor o seu tempo gera mais produtividade. Gerir melhor o seu tempo gera mais produtividade. Isso é óbvio. Se você consegue gerir melhor o seu tempo, você consegue produzir muito mais. Não tenha dúvida, porque você sabe que aquele momento você está fazendo o importante, num outro momento você está delegando muitas vezes até as questões urgentes, e num outro momento ainda te sobra para você pensar nas circunstâncias. Isso é muito interessante. Quer ver uma circunstância que a gente hoje, no mundo da internet, a gente vive constantemente? WhatsApp e Instagram. 1, 2, 3, 4, 5, várias. Essa. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30, 40, 50 minutos só no Instagram. Essa é uma circunstância muito presente hoje. Não tenham dúvida. Faz parte da rotina de todo mundo. Por quê? Porque é natural do ser humano, ele é muito visual. Então, quanto mais eu tenho de novidade, mais eu quero saber, mais curiosidade, mais eu quero me enfronhar, mais eu quero entender, mais eu quero me aprofundar. E aí o meu tempo vai ficando o quê? Eu vou consumindo o meu tempo. Meu tempo vai indo. Então, uma circunstância pequenininha comprometeu o meu tempo em que eu deveria me dedicar às questões importantes e resolver as questões urgentes, né? É essa a intenção dessa live. É levar você, empreendedor, você que quer aprender a gerir o seu tempo, como dividir esses 3 aspectos: a importância, a urgência e a circunstância. É muito importante isso. É interessante falar da circunstância, porque muitas vezes a gente faz ou vive situações de circunstância sem que a gente tenha vontade de viver, sem que a gente esteja engajado nisso. E isso é muito importante. A gente identificar no nosso dia a dia e lá no nosso empreendimento. Sabe por quê? O nosso negócio, na verdade, ele é movido pelo nosso sonho, pela nossa vontade, pela nossa intenção. Ele está ligado a um propósito, ele está ligado a tanta coisa o nosso negócio que para nós é positivo. E na semana passada, quando eu falei sobre fracasso, eu enfatizei muito isso, né? O que é você ter uma derrota e a diferença em você ser um fracassado, ou sofrer um fracasso, ou ter um fracasso, né? São coisas diferentes. Então a gente precisa pensar que as circunstâncias é algo assim que a gente tem que realmente pensar muito bem, né? Eu colocaria e daria para vocês
a seguinte proporção. Eu colocaria em eu colocaria em relação ao tempo, tá? Tudo em relação ao tempo. Então, os 3 aspectos: importância, urgência e circunstância. Dentro desses 3 aspectos, eu faria a seguinte divisão em relação ao tempo. 70% eu colocaria como importante, tá? Isso pode variar, Márcia? Pode, tá? Cada um vai criar. Um dia fiz uma agenda de prioridades para o meu dia com 10 tarefas, só consegui fazer 6, pois durante o dia outras coisas que não era tão urgente. Aí, tá vendo? Aí você tem que identificar, Marco, se elas eram urgentes ou circunstanciais, né? E é isso que a gente tem que fazer. Mas olha, interessante, ele fez uma lista. Isso é uma das dicas que a gente tem que pensar aí na gestão do tempo. Você priorizar e anotar as atividades que você tem para fazer. Isso é uma dica que eu vou dar, viu, Marco, no final aí. Bacana. 70%. Então, me sobra, do tempo de 100% que eu tenho, me sobra 30%, não sobra? Então, 20% eu me dedico às questões urgentes, ok? E 10% eu me dedico às questões circunstanciais. Eu entendo que essa proporção da divisão do tempo é a melhor. Ah, olha aí, ó, dei atenção a outras pessoas. Então, essa é uma questão interessante. Quando outras pessoas te tiram do foco, veja bem, olha só. Se você consegue identificar que essas pessoas que te tiraram do foco, elas são de fato importantes, então você passe a dar uma relevância a esse tempo que você está despendendo com ela. Agora, se essas pessoas elas não te trazem o resultado, elas não te trazem um feedback, elas não te trazem algo que vai estar relacionado com o seu negócio e gerir melhor o seu tempo, então elas são das circunstâncias. Então você tem que delegar então um tempo disponível para essas pessoas. Se elas se encaixam na importância, na urgência ou na circunstância. Deu para entender? Se essas pessoas, por exemplo, que você deu atenção, elas são pessoas importantes em relação ao seu negócio, você de fato tem que dar a importância devida. Agora, se elas são circunstanciais, reduza o tempo de conversa com elas. E aí é aquela questão, né? Saber dizer não. O empreendedor tem que saber dizer não também. Né? Olha, você me desculpa, eu tô terminando um determinado trabalho, eu tô aqui, mas a gente conversa num outro momento, eu vou querer continuar esse assunto. Sai de uma forma inteligente aí, né? Digamos assim, sutil, né, Marco? Então, eu entendo que essa gestão do tempo, nessa proporção em que 70% fica com o importante, 20% as questões urgentes e 10% com as questões circunstanciais, seria bem interessante para o empreendedor. Eu gostaria de falar também do seguinte: podem ser importantes para os outros essas situações circunstanciais. Olha como é que a gente tem que fazer uma diferenciação. Por isso que eu falo que as circunstanciais, elas são o grande vilão da gestão do tempo. Olha que interessante isso que eu vou colocar para vocês. Eu separei algumas frases aqui. Beleza, ótimo, Marco, muito bom, é isso mesmo. Uma planilha que você possa gerenciar. Eu lá no escritório eu tenho o meu planner na minha mesa, assim, aquele grandão, e aí eu coloco os dias e conforme eu vou fazendo as tarefas, eu vou colocando o ok. Depois, do outro lado, tem um quadro que são com as minhas atividades da semana. Então, eu faço a divisão daquilo que eu tenho que fazer, eu, pessoa, e aquilo que o escritório tem que fazer, né? Isso é importante. Isso tudo, gente, ele vai mudar em relação ao seu negócio. Olha o que a Shirley tá falando. É o que eu ia falar agora, pois quando estamos com pacientes, eles querem ficar conversando e não vão embora. Aí entra o jogo de cintura. Exatamente, Shirley. Então você tem que ter a sutileza de conduzir, porque veja bem, o paciente, ele é o que dentro da sua gestão?
do seu negócio, ele é importante, ele não é circunstancial, mas a situação que possa estar gerindo lá com aquele paciente, você tem que talvez dividir em termos de ser circunstancial. Então, vamos gerir esse tempo aí com esse fator importante aí, não é verdade? É isso que a gente tem que pensar. Outra coisa que eu acho interessante a gente pensar na circunstância também, ó. Coisas que se faz em excesso, estão contra a sua vontade, são coisas circunstanciais. Aceita por educação, muitas vezes, a circunstância, ou por medo, por receio. Ai, não, eu vou dar atenção, porque vai que ele vai achar que eu sou assim. Não, isso tudo acontece se você está seguro do teu negócio. A partir do momento em que você está seguro do seu negócio e você sabe exatamente como é o seu negócio, não há por que ter medo. Muito pelo contrário, você vai irradiar o seu comprometimento e mais ainda, você vai irradiar que o seu negócio vale a pena. E é isso que as pessoas querem enxergar. Elas querem enxergar que aquele negócio, aquilo que elas estão procurando, aquela prestação de serviço, aquele produto, vale a pena ser adquirido. Isso não traz resultados, essa circunstância gera insatisfação. Às vezes você tá naquela questão, ai meu Deus, gente, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer aquilo, aí você tá conversando com a pessoa, ou então aquilo, você ficou preso naquele lugar e você começa a lembrar das questões urgentes e importantes. Por isso é que ela é considerada o grande vilão. Isso é muito importante a gente ter em pauta, gente. Importância, urgência e circunstância. O mais importante é ter o seu tempo centralizado, mas não nas coisas importantes, e tirar as urgências e circunstâncias o poder de influenciar as suas decisões. Olha que interessante. Na verdade, dentro da gestão do tempo no seu negócio, você precisa dar relevância àquilo que é importante, sempre considerando que você tem que estar alinhado com o seu planejamento. Qual é o planejamento do seu negócio? Qual é o objetivo do seu negócio? Qual é o lugar que você quer chegar com o seu negócio? Isso é que você tem que ter em mente. Portanto, isso são tudo que você for gerir do tempo, ligado a esse planejamento que você tem que ter da tua cabeça, do teu negócio, é gerir o teu negócio dentro do tempo, relevando a importância das coisas, das pessoas, das atividades, das circunstâncias, de tudo que tiver ligado ao seu negócio. Por isso é que eu coloquei a proporção de 70%. Porque dentro desses 70%, eu quando mencionei de planejamento, eu estou pensando no planejamento como um todo. Eu estou pensando no teu planejamento estratégico, eu estou pensando no teu planejamento operacional, tá? Eu estou pensando em todos os planejamentos que você possa ter dentro do teu negócio. Então, para isso você tem que gerir tempo. E gerir esse tempo de maneira responsável e consciente. Porque você precisa ter tempo de pensar no seu negócio. Como o Marco citou ali, como é que eu vou viver só no tempo da urgência? Eu não vou ter tempo de pensar na nova pizza. O novo sabor que eu quero colocar na minha pizzaria. O novo sabor que eu quero adotar, que vai ser o carro-chefe do meu negócio. Tanto do meu serviço quanto do meu produto. Ok? Então é muito importante que a gente tenha essa relevância, esse pensamento na cabeça da importância, tá? Isso é muito relevante. E não deixar que muitas vezes as questões urgentes e circunstanciais, elas influenciem dentro da gestão do teu tempo quando você está vivenciando algo importante, quando você determinou quais as atividades vão ser importantes. Eu vou dar uma dica para vocês. O Marco aí sugeriu aí que ele faz, né, um planner. Eu vou contar dentro da minha rotina. Eu sempre tenho um planejamento mensal e um planejamento semanal. Muitas vezes, eu coloco mais em evidência o meu planejamento semanal. E em que momento eu faço esse meu planejamento semanal?
Por exemplo, Márcia, mas você vai fazer isso no domingo? Sim, eu faço no domingo. Sabe por quê? Porque eu já condicionei que a minha rotina de trabalho é de segunda a sexta. E eu já me programei que o domingo é dia que eu reservo e eu tiro um tempo para isso. Isso vai variar, tem gente que leva 1 hora, tem gente que leva 30 minutos, isso vai depender da atividade dentro do seu negócio. Eu reservo esse tempo no domingo e eu faço o planejamento daquilo que eu vou fazer durante a semana, tá? E aí, durante a semana, eu já sei tudo que eu vou fazer. Eu coloco lá na minha agenda e no meu planner, ó. Eu tenho meu planner. Eu coloco as atividades que eu faço, os dias, o que eu tenho que fazer de reunião, coloco a importância daquilo que eu faço, ó. É um planner que eu comprei, tá? E aí, quando eu comprei esse planner, eu pensei no seguinte: eu quero colocar tudo o que eu faço, inclusive da minha rotina pessoal. Então, ele é um planner que tem tudo que tem da minha rotina de vida. E dentro do meu negócio, eu separei, ó. Até os momentos em que eu tenho uma peça para fazer de escritório, eu tenho um médico, então eu já sei que aquele meu tempo importante para o médico tá reservado, tá? Eu sei que aquele prazo daquele processo, ele é urgente, eu coloco na minha agenda. Então eu separo isso. Nossa, Márcia, mas isso é muito desgastante? Não. É uma questão de você estabelecer rotina. Quando você estabelece uma rotina, você tem tempo de pensar e gerir o seu tempo naquilo que é importante. E aí eu vou mais além. Sobra tempo para você curtir você e a sua família, seus amigos, né? Todas as pessoas que você ama, todas as pessoas que você gosta, e você vai ter tempo para conviver com isso. Porque a vida não é só o seu negócio, a vida também é você, né? Antes do seu negócio existir, existe você. Então, você também tem que olhar para o seu tempo, a sua reserva, em que você precisa ficar sozinho, que você precisa pensar nos seus planos, você precisa pensar nos seus sonhos, você precisa olhar para você e se valorizar. E cuidar de você também, né? E aí eu tô falando de aspectos físicos e tudo mais, né? Isso é muito importante. Então, a dica que eu dou: planejamento. Planejei. Qual é o meu objetivo dessa semana? Ah, Márcia, mas vai ter coisa que eu não vou conseguir fazer. Não tem problema. Isso que o Marco falou. Tá. Mas se eu priorizar que eu não consegui fazer isso, tudo bem. Eu coloco para o dia seguinte, talvez sejam as primeiras que eu tenha que fazer. Já coloco lá no hall lá das primeiras que eu tenho que fazer, tá? Se elas realmente são importantes. Né? Se elas forem urgentes, não, aí você separa. Então, isso é muito, é relevante isso, né? A gente conseguir dividir. Então, o que eu faço na minha rotina? Chega no domingo, eu pego o meu planner e eu coloco o que eu vou fazer. Então, durante a semana, eu já sei que eu tenho uma audiência, eu tenho um cliente para atender, eu tenho um tempo que eu preciso não atender ninguém, que eu preciso fazer as peças, eu preciso fazer os processos, eu preciso ver os andamentos, eu tiro um dia em que eu vou visitar um cliente, eu tiro um dia que eu preciso ir ao fórum. Então, eu faço esse planejamento e essa rotina. Só que dentro dela, eu divido aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Se é um prazo que eu tenho que cumprir, eu coloco na categoria de urgente. Então, se eu tenho algo importante e aquele cliente está precisando de mim e eu programar para atender, isso é muito importante, né? Olha aqui que o Marco falou aqui, ó. Normalmente, quando não administramos o nosso tempo, colocamos a culpa no nosso trabalho e temos que tomar cuidado, porque isso pode tirar o prazer do nosso trabalho. Exatamente. E lembra que eu falei, Marco? O negócio, ele é um sonho da gente. Né? O empreendedor, quando ele abre o negócio dele é um sonho. Então, esse sonho, ele quer viver com tudo que ele tem direito. E sonho é algo que tem que ser bom, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser curtido em cada momento. Então, se você começa esse sonho a ser algo que gira um fardo, todo o tempo que você tem com ele vai ser algo que vai comprometer o teu tempo de uma maneira muito ruim.
bom. E isso vai gerar o quê? Aquilo que eu falei lá no comecinho. A relação entre tempo e produtividade. Você já não consegue mais produzir. Ou então você produz o mínimo. E aí começa o quê? A vir o quê? Daquilo que a gente falou semana passada. Começam a aparecer as perdas. E aí, cada perda, cada derrota que você tem, você vai acumulando. Até que chega um momento em que você realmente acumula e vira um fracasso. Em que momento que vira fracasso? Quando você diz que você vai desistir. Aí virou fracasso, né? Então, para que a gente não chegue a esse ponto, a ponto de você entender que o seu trabalho não está sendo mais prazeroso, procure gerir melhor o seu tempo, nesse sentido, tá? Outra coisa que eu faço, rotina, dividir suas tarefas, o tempo para cada tarefa. Bom, olha, do horário tal a tal, eu vou ler e-mails e vou respondê-los. Do horário tal a tal, eu vou tentar, isso vai depender da atividade, tá? Eu vou atender as pessoas que me chamam no WhatsApp, por exemplo, né? Agora, se você trabalha com o WhatsApp, que é uma ferramenta tua direto, aí é uma outra circunstância. O que você tem que dividir é se essa ferramenta, ela é importante ou ela é urgente, tá? Então, se ela é importante para o teu negócio, então você vai ter que estar ali fomentando ela e vai ter que fazer com que ela realmente trabalhe a seu favor. Então, o tempo vai ser algo bastante importante aí para gerir. Outra coisa, comprometimento com as atividades, sejam importantes, urgentes e circunstanciais. Isso é fundamental. O empreendedor que não consegue ter comprometimento dentro do seu negócio, ele de fato está fadado ao fracasso, tá? E o comprometimento que eu estou dizendo aqui é o comprometimento do tempo. O tempo em que você reservou para realizar as atividades importantes, faça essas atividades de forma comprometida. Se você está fazendo uma atividade que é urgente, faça e use todo o seu tempo e se comprometa com ela. Se você realmente de fato está dentro de uma situação circunstancial, dê a importância e o comprometimento que ela merece. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque aquela pessoa do outro lado, ou a quem você está dentro dessa atividade, ou seja o que for, seja a atividade em si ou com pessoa, ela vai sentir o seu comprometimento. E um empreendedor que não tem comprometimento com o seu negócio, ele não consegue passar credibilidade. Ele não consegue dizer para as pessoas, olha, comprem o meu produto. Porque ele vale a pena. Isso é muito importante. Quando você tem a gestão do seu tempo e você consegue passar isso, para o seu cliente, que você tem esse comprometimento do tempo que você despende com ele, ou para a entrega do produto, ou para a prestação de um serviço, ele vai te dar um feedback positivo. Ele vai dizer para você, olha, eu realmente quero e vou te indicar um outro cliente. Eu gostei do atendimento. O feedback sempre é positivo. E uma das coisas que eu acho muito importante dentro do empreendedorismo, reservem sempre, e isso está inserido dentro desses 70%, que é o tempo despendido para as questões importantes, deem relevância ao feedback. Ele é muito importante. Ele é de suma importância no seu negócio. Ele é o termômetro do seu negócio. E o tempo que você vai se dedicar a levar, a despender um tempo para entender o seu cliente, ok? Para ouvir o feedback dele em relação à sua empresa, fará toda a diferença. Porque esse tempo que você vai, digamos assim, despender em ouvir o feedback, ele vai te trazer resultados.
e tudo aquilo que te traz resultados para o seu negócio, ele é importante. Então, a gestão do tempo de importância dentro do feedback, ela é fundamental. Uma das, né? E aí, para encerrar, eu coloco o seguinte: não perca tempo catalogando tudo que você faz. Não, hoje eu vou fazer só planilha. Não. Reserve um tempo antecipadamente para que você faça isso. E se você tem uma visão a longo prazo de fazer todo esse planejamento, faça como eu sugeri para vocês, faça semanalmente e vá crescendo. Mas não se esqueçam, o planejamento faz parte do seu negócio. Então, ele, antes de tudo, ele tem que existir. Então, eu vou colocar para vocês algumas frases que eu achei muito interessantes. Olha só. Aprender efetivamente a equilibrar a sua vida profissional e a pessoal. Isso é gestão de tempo, tá? Isso vai se refletir no seu negócio. Aumentar o seu nível e foco e reduzir a procrastinação. Não fique empurrando as atividades para você fazer depois. A partir do momento em que você definiu que ela é importante, faça. Se ela é urgente, faça. Se naquele momento é para você dar importância a algo circunstancial, dê a importância. Outra, descobrir o seu propósito e as atividades que realmente te importam fazer. E aí entra em aprender a dizer não. Identificar em que atividades está desperdiçando o seu tempo. Qual atividade que está consumindo o teu tempo de tal maneira que você não consegue pensar no seu negócio? Reflita sobre isso. Realizar projetos baseados no seu planejamento. Não dê um passo se está fora daquilo que você planejou lá. Não perca tempo com isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Definir as suas metas e estabelecer prazos para executá-las. Isso é muito importante. Eu vou deixar para vocês aqui, e vou deixar também lá depois no projeto mesmo, a dica desse livro aqui, ó. Faça o que tem que ser feito e não apenas o que lhe pedem. É um livro interessante que ele não fala necessariamente do tempo, mas ele coloca que aquilo que você tiver que fazer, faça o que tem que ser feito. Não fique perdendo tempo com aquilo que não vai te trazer relevância nenhuma. Eu vou deixar esse livro colocado lá no nosso projeto para vocês vasculharem. Há muito tempo, já está até meio amarelinho, mas vira e mexe eu estou lendo novamente. Eu acho bastante interessante, né? Aquilo que tem que ser feito, aquilo que não é teu, que não pertence a você, não tem sentido você ficar perdendo tempo, né? Então vamos tentar gerir o nosso tempo aí da melhor forma, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram da live aí, que ficaram na minha companhia aí pra gente estudar um pouquinho e refletir um pouco na gestão do tempo, né? Eu espero que eu tenha trazido a todos aí que assistiram um pouco de reflexão, né? E um pouco de, digamos assim, pensar no tempo de uma maneira positiva dentro do seu negócio, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, deixar de perder tempo com aquilo que não vai te trazer nada de resultado. Então, gerir o tempo é muito bacana, tá? Vamos tirar um print, todo mundo aí, quem quiser tirar um print da nossa live aí, vamos tirar um print pra gente registrar esse momento aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Peraí. Aí. Gente, obrigada. Eu também, minha querida. Também te adoro. Obrigada, Josi. Obrigada aí. Eu que agradeço. Quando eu compartilho conhecimento, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Quando eu consigo... não é mudar as pessoas. Não é essa a intenção. O projeto aqui, ele visa fazer uma reflexão. Dentro do seu negócio, não é só você pensar no lucro, você tem que pensar nele como um todo, né?
E isso é que é o importante dentro do empreendedorismo, né? Essa é a intenção do meu projeto, Empreendedorismo e Inovação. Empreender e inovar. Inovar o quê? Pensar sempre em novas ferramentas que vão trazer para o seu negócio o sucesso, né? Vão trazer para você o seu sucesso e para o seu negócio a visão aí fora, gerar mais empregos, gerar mais coisas boas, né? Que é essa a intenção, né? É fazer com que a gente consiga ajudar as pessoas, ajudar a nós mesmos, né? E crescer dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida, né? Eu agradeço, obrigada, Márcia, minha querida. Marco também, obrigado muito pela sua participação, sempre muito pontual, as suas intervenções. Gente, boa noite, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com cada um, tá? Eu vou deixar a live gravada, quem quiser passar para alguém para assistir a live, quem quiser aí assistir de novo para tentar rever algumas coisas, e não se esqueçam, hein? Utilizar o tempo dividindo. Importante, urgente e circunstancial. E não deixe o circunstancial tomar conta de vocês, hein? Tá bom? Um beijo grande para todos, uma ótima noite e muito obrigado e fiquem com Deus. Até lá!